E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, para quem não viu aí na intro, meu nome é Caio. Esse é um canal de viés austro-libertário, a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Bom, o vídeo de hoje eu quero falar sobre uma coisa interessante que está acontecendo, que é, vamos colocar assim, fogo no parquinho do gabinete da transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. Então, aparentemente, pelo que eu vi ali algumas pessoas comentando, alguém que diz ter fontes internas lá na galera que está fazendo a transição, está tendo uma briga entre os tucanos e os petistas, no caso a ala radical do PT, representada pelo José Genuíno, José Dirceu, essa galera, contra os tucanos prudentes, sofisticados e moderados, representados pelo Alckmin. Então, eu vou fazer alguns comentários aí explicando mais ou menos qual que é a da treta, e vamos entrar nesse assunto aí daqui a pouco, mas antes, aquele padrão de sempre do YouTube, checa os links na descrição, se inscreve no canal, isso ajuda a você a ser notificado dos vídeos também, se você tiver inscrito. Toca o sininho das notificações, isso também vai ajudar você a receber os vídeos. Supostamente, o YouTube geralmente promete entregar os vídeos, ele não é muito bom em fazer isso, então link na descrição, redes sociais, lá você segue em todas elas, eu notifico quando sai os vídeos, que aí quem faz isso sou eu mesmo, então não tem erro, não depende de algoritmo do YouTube. Outra coisa também importante na descrição, além das redes sociais, é os links de apoio financeiro do canal. Você pode comprar canecas para ajudar o canal, você pode fazer doação através de criptomoedas e também através de Pix, doando shitcoin para o canal. Todos os links na descrição. Enfim, sem mais delongas, vamos aí para o assunto do vídeo. O que eu quero colocar aqui é uma questão aqui que eu vi basicamente no Twitter, uma galera comentando, e uma... Vamos pegar assim a vida pregressa do Alexandre de Moraes antes da eleição de 2020, basicamente. 2018, né? 2020, 2018, essa época. E antes da eleição de 2022 também, né? Então vamos fazer um compilado basicamente do que ele era e o que ele virou, basicamente. Bom, o cara, todo mundo sabe que ele era vamos colocar assim, praticamente um militante tucano. Ele tinha fotos com o Dória, com um negócio aqui no peito, né? Um adesivo de campanha, 45, não sei o quê. Ele entrou na política pelas mãos do Geraldo Alckmin, sendo secretário de segurança ou alguma coisa assim, eu não lembro agora, no governo do Alckmin no estado de São Paulo, um dos muitos, que ele acho que já foi governador umas 3 ou 4 vezes. Então, o Alckmin é assim, ele é governador, ele renuncia para ser presidente, aí ele perde, aí ele volta a ser governador, é basicamente assim. Então, esse cara, o Alexandre de Moraes, ele já é um cara que ele já foi bastante crítico ao petismo, já criticou o Lula, já falou que o Lula é ladrão, enfim, ele já desceu o cacete no Lula. E aí você fica pensando, pô, mas por que um cara que fez isso, criticou tanto o PT, basicamente virou um carrasco na época da eleição? Se vocês perceberem, quando começou a ser vinculada a possibilidade da chapa Lula-Alckmin, foi meio que quando o Alexandre de Moraes deu essa guinada autoritária de perseguir pessoas, censurar, calar a boca das pessoas, enfim. Foi quando ele começou a fazer isso. E aí é um cara que fez uma thread explicando sobre isso, tal, sobre essa guinada dele, e você vê que as datas meio que batem ali, 2018, 17, ele criticando o PT, elogiando o governo Michel Temer, não sei o quê. E aí depois o cara dá essa guinada. Qual que é a ideia que eu quero colocar aqui, conectando esses dois fatos? Aparentemente, o objetivo do Deep State, vamos colocar assim, do estamento burocrático, era tirar o Bolsonaro do poder. Isso foi feito. Está rolando uma questão aí que parece que uma empresa argentina descobriu algum tipo de fraude nas urnas. Eu não vou fazer um vídeo sobre isso hoje. Eu vou estudar o assunto, ver o que foi e tal, ver o vídeo que eu ainda não vi. Amanhã tem vídeo sobre isso no canal. Então voltem aqui amanhã, se inscrevam que amanhã tem esse vídeo sobre isso. E aí, se eu não fizer aqui, eu faço em outras mídias sociais, mas enfim. E aí eu vou divulgar nas redes sociais, então, de novo, sigam o canal em todas as redes sociais. O que está acontecendo? Parece, pelo que dá para pegar de leitura assim nas entrelinhas do que aconteceu, que o objetivo era tirar o Bolsonaro. Mas isso não quer dizer que para tirar o Bolsonaro, que o Lula que tenha que ser o presidente. Ao que parece, essa galera tá querendo também derrubar o Lula. E aí é que eu entro na parte do que tá tendo a treta no gabinete da transição. E esse gabinete da transição está sendo chamado pela ala revolucionária do PT, a ala que quer venezuelizar a porra toda, transformar tudo isso aqui mesmo numa ditadura mesmo, cala a boca e obedece, que é o José Genuíno, o Zé Dirceu e o próprio Lula, que está rolando um gabinete da traição, vamos dizer assim. Porque o governo foi eleito com essa agenda, e é só você ver o plano de governo do PT, é imprimir moeda, é fazer um monte de cagada, é controlar forças armadas, por exemplo, o José Genuíno está falando em revogar o artigo 142, que é um mecanismo que você pode usar as forças armadas para poder controlar alguma ditadura, algum excesso
de qualquer parte, do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, enfim. Não, se está sendo usado ou não é outra discussão, mas enfim, existe esse mecanismo e ele quer revogar esse artigo da Constituição, que seria uma PEC, enfim, daria uma baita briga, não sei se passaria, mas, de novo, outra discussão. Então existe essa ala revolucionária do PT e aparentemente essa galera do Alckmin não tá gostando muito dessa agenda revolucionária, tá querendo fazer um governo mais prudente, sofisticado, enfim, aquela coisa do que o PSDB sempre foi, aquela coisa, privatiza aqui, mas cria uma agência de regulação ali, dá um bolsa esmola aqui, privatiza outra coisa, mas cria uma agência de cartel em cima, cria um monte de lei, mas privatiza, enfim, aquele governo pau mole do PSDB que a gente já está acostumado. Agora, vamos ver o que pode sair disso aí, porque tem um fator bastante interessante nessa questão. O Lula tá velho, né? Ele tá com 78 anos, então ele já não tem lá mais o pico da saúde dele, já é bem velho. E aparentemente, ao que parece, ele tá com uma pneumonia e não tá lá muito bem. O que eu vi de solução que estão querendo dar? Basicamente, eles estão querendo afastar a figura do Lula do governo, porque o Lula é visto como radical, como alguém que é incapaz de pacificar o país, e a leitura desse grupo do PSDB é de que o país precisa ser pacificado e talvez o Geraldo Alckmin seja o homem que possa pacificar o país. Porque ele é um cara assim, que ele é um picolé de chuchu, ele não tem muita rejeição, ele tá ali e ninguém olha para ele e fala: ah, eu odeio esse cara. Eu realmente não conheço alguém que odeie fortemente o Geraldo Alckmin. Assim, eu odeio ele porque ele é político, mas enfim, isso sou eu. Mas se você conhecer alguém que tem uma profunda rejeição ao Geraldo Alckmin, deixa aí nos comentários. Agrega aí ao vídeo. Então ele é um cara que poderia ser visto assim como aquele cara meia bomba, sabe? Aquele cara meio, tá bom, vai, tem esse cara aí. Poderia olhar pros bolsominions e falar, vai, o Alckmin eu aceito. Os bolsominions mais radical vão continuar reclamando, vão continuar brigando, os petistas radical também vão continuar brigando, vão continuar querendo o Lula de volta, vão chamar de golpe, de golpista, enfim, vai ser a mesma coisa que foi com o Temer. Vocês já sabem como que é petista quando tá fora do poder. É basicamente igual uma criança quando você tira o doce dela, fica chorando, esperneando e se jogando no chão. Seria interessante se isso acontecesse, um governo Alckmin, vamos colocar assim? Olha, dada a agenda da ala revolucionária do PT, controlar a mídia, controlar exército, imprimir moeda, 200 bilhões de rombo, é para se pensar com carinho nessa possibilidade. Vai acontecer? Não sei, é uma coisa que foge do controle da gente, mas eu queria só fazer esse vídeo aí deixando informado aí pra vocês que os tucanos estão de olho no poder e pode ser que aconteça de rolar isso daí. E não, eu não ficaria surpreso, porque isso aí é briga de ego lá, é briga de político. Eu não ficaria surpreso se o Lula fosse pegar umas férias num spa aí, um spa medicinal, alguma coisa assim lá na Europa, pra um lado lá, renunciasse ao governo ou alguma coisa do tipo e deixasse o Alckmin comandar o país, enfim. Eu não acho que o Lula vai fazer isso de boa vontade, ele teria que fazer isso por algum tipo de pressão, alguma coisa nessa linha. De bom grado, eu não vejo o Lula fazendo isso não. O velho tá disposto a dar a última cartada dele, fazer a last dance dele aí pra, de fato, transformar isso aqui numa ditadura absurda. E ele tá querendo fazer os mesmos passos que a Venezuela fez. Que as coisas que transformaram a Venezuela no que a Venezuela são, no que a Venezuela é hoje, são basicamente três coisas. A primeira foi a quebra total do teto de gasto, qualquer noção de responsabilidade fiscal, que é o plano do Lula com a PEC da transição. A questão da regulação das mídias sociais é a segunda questão. E a questão de aparelhamento do exército, que é a revogação do artigo 142 e a questão das mídias sociais está no plano de governo do Lula. Ele quer regular de fato as mídias sociais. Então, essa ala revolucionária do PT quer meter o louco, liderada pelo Lula, a ala prudente sofisticada do PSDB não quer impedir isso e tá tendo essa briga aí no gabinete da traição ou gabinete da transição, chame como quiser. Vamos ver o que vai dar isso aí. Com qualquer novidade sobre isso eu trago mais vídeos aí pro canal. Mas de novo, como eu disse, é só uma galera comentando e faz sentido se você for parar pra pensar, se você conseguir conectar os fatos, e como eu fiz aqui ao longo do vídeo, você consegue ver essa linha sendo traçada e dá pra imaginar assim que haja essa briga nessa galera, porque aparentemente a agenda deles não é a agenda de uma revolução radical. Eles não querem matar a galinha dos ovos de ouro, né? É por isso que a Dilma caiu do cargo dela. Não é que os políticos querem parar de roubar, é que os políticos não querem que o monopólio do roubo seja para o PT. E o PT, quando volta ao poder, a promessa é monopolizar o roubo de novo, e isso desagrada a galera ali do centrão fisiológico, que é um pouquinho do bolo. E se a galinha dos ovos de ouro morrer, a galinha não produz mais ovos de ouro, né? Então, a galinha dos ovos de ouro dele é o Brasil, em última análise, é nós e a força produtiva do brasileiro.
Mas enfim, é isso aí que eu queria falar no vídeo de hoje. Agradeço a todo mundo que assistiu, reforçando o convite, se inscrevam no canal se vocês são novos aqui, chequem os links na descrição, vão lá nas redes sociais, enfim, se você realmente gostou do trabalho, considere apoiá-lo através dos links. E é isso. Agradeço a todo mundo que assistiu, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.